queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Que alegria ter você aqui conosco. Nós estamos aqui com um único propósito, que é cultuar ao Senhor, tornar o Senhor conhecido. E nós estamos felizes por, como família, poder ter essa oportunidade. Se você ainda não está participando dos cultos presenciais, por algum motivo você está sendo abençoado através desse culto online, e nós queremos também alcançar o maior número de pessoas para Jesus. Então, se tem alguém que você ama muito, que ainda não conhece Jesus, não perca a oportunidade. Chame essa pessoa para estar fazendo parte desse culto também, mesmo que de uma forma online, ela vai poder estar sendo abençoada, porque nós cremos que Deus tem algo tão especial nessa noite, que Deus tem uma palavra que vai tocar no coração de cada pessoa, e nós teremos um tempo onde nós poderemos adorar o Senhor. Então, eu quero convidar você nesse momento a ser um agente do reino de Deus, e com muita alegria você possa também estar levando Jesus até outras pessoas. E nesse momento agora, eu quero convidar você também, com uma atitude de muita gratidão no seu coração, com uma atitude de alegria, a convidar o Espírito Santo para entrar na sua casa, para realmente reinar, ser o Senhor da sua família, da sua casa, de tudo aquilo que você faz. Chame o Espírito Santo para ser o Senhor da sua casa. E faça um altar de adoração ao Senhor nessa noite para Ele. Não simplesmente esteja assistindo uma programação na televisão, mas renda o seu coração a Jesus. Entregue o seu louvor, entregue a sua adoração. Se desprenda realmente de toda e qualquer distração. Entenda que você está num tempo reservado para cultuar o Senhor. E nós vamos agora, juntamente com o Ministério de Louvor, com muita alegria no nosso coração, entregar todos os nossos louvores e a nossa adoração ao Senhor. Aleluia! Vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar o nosso Salvador, que é digno de todo louvor. Say
as nossas vidas. O teu reino de paz, o teu reino de misericórdia, de justiça sobre os nossos lares. Nós reconhecemos a tua soberania, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino se estabeleça em nós, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno,
Aleluia! Que tempo de adoração precioso na presença do Senhor. Eu creio que você deve estar aí na sua casa, sentindo realmente a presença de Deus, sendo abençoado por esse tempo tão gostoso de louvor e adoração a Ele. E nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Existem tantas maneiras de nós entregarmos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Nós participamos de um tempo de louvor, e agora nós vamos continuar adorando ao Senhor com a nossa vida, com os nossos recursos, com aquilo que Ele tem nos abençoado, com aquilo que nós temos. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está aqui em Lucas 21. É uma passagem muito conhecida que fala da oferta daquela viúva pobre, Vamos estar lendo aqui. Diz o seguinte: e olhando ele, Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Essa passagem, você já deve ter ouvido inúmeras explicações a respeito disso, mas algo me chamou a atenção aqui. Pensando no tempo em que nós temos vivido, onde se ouve muito falar em crise, em dificuldade, em inflação, em preços altos, na importância de nós guardarmos, economizarmos, de nós retermos o máximo possível. Eu fiquei observando aqui a atitude desses 2 tipos de ofertantes na casa do Senhor. E eu fiquei pensando, em qual deles que nós estamos nos identificando nessa noite. Porque a gente pode ver aqui, um dos tipos, seriam aqueles que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento às vezes de escassez, mesmo no momento de crise, não vão abrir mão dos seus princípios, não vão abrir mão daquilo que acreditam, não vão abrir mão realmente daquilo que tem como princípio para a sua vida, E o outro tipo de pessoas são aquelas que vão esperar ter o suficiente para sobrar, para poder oferecer algo ao Senhor. Será que em algum momento da sua vida você já esteve nessa condição, de pensar: puxa, mas esse mês está tão apertado, está tão difícil, eu acho que não vai dar, esse mês as coisas não estão fáceis, então, peraí, vamos emprestar do Senhor, ou tem que esperar, ter o suficiente para você suprir tudo aquilo que você precisa, e se sobrar, então você vai estar oferecendo algo para o Senhor. E isso me leva para uma segunda passagem que está aqui em 2 Samuel 24, do 18 ao 24, quando Davi precisava oferecer um sacrifício ao Senhor. E se você for ler depois aí na sua casa, você pode estar lendo 2 Samuel 24, 18 ao 24. Davi chegou diante de uma propriedade que ele precisava comprar para oferecer um sacrifício para o Senhor. E quando ele chegou lá, de repente ele teve a oportunidade de ter tudo aquilo que ele precisava sem custo nenhum. Ele poderia oferecer o sacrifício que ele tinha para oferecer ao Senhor, e isso não ia custar nada para ele. Tudo estava sendo oferecido por uma outra pessoa. Mas Davi, ele entendia, ele reconhecia, que precisava algo partir dele. E muitas vezes, se nós tivermos essa compreensão, nós não vamos nos ater aos momentos de dificuldade, e quando nós simplesmente tivermos algo sobrando para oferecer ao Senhor. O Senhor, ele espera de nós um coração realmente grato, um coração disposto a obedecer, independente da circunstância, independente do momento, independente da fase que eu estou vivendo, ou da fase que o país, ou que o mundo, ou enfim, a minha volta está vivendo.
eu me posiciono sobre uma situação, eu me posiciono sobre algo e eu continuo, eu me mantenho fiel ao Senhor, independente daquilo que vai estar acontecendo ao meu redor. Então eu quero convidar você nesse momento a tomar esse posicionamento para a sua vida. Eu não sei como que está a sua vida financeira, eu não sei como que você está lidando com os seus recursos, o seu trabalho, mas uma coisa eu quero dizer para você: o Senhor nos observa, assim como Ele observava aquelas pessoas entregando as suas ofertas. Ele está observando a atitude do nosso coração, Ele está observando a intenção do nosso coração. E a nossa intenção, a intenção do nosso coração precisa agradar a Ele. E não tem nada a ver com valores, mas tem tudo a ver com a intenção do nosso coração. Então eu te convido, independente da situação que você esteja vivendo, a manter uma postura de fidelidade ao Senhor. E eu creio de todo o coração que você não vai precisar todos os meses estar dando, com sacrifício, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele cuida de nós. Então nós vamos estar orando nesse momento. Pegue a sua oferta aí onde você está. Se você vai estar fazendo sua transferência online também, você pode estar vendo aqui na descrição do nosso culto. Nós temos aqui os dados da nossa conta. E eu quero estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós te agradecemos pela vida de cada filho teu, que tem se mantido fiel ao Senhor, independente da situação, independente do momento, independente das lutas e dificuldades, Senhor. Nós mantemos um posicionamento, nós mantemos a nossa postura de continuar confiando no Senhor, de continuar devolvendo aquilo que pertence a Ti, de não reter aquilo que não é nosso, Deus. E nós cremos, como a Tua palavra diz, que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida por causa da nossa fidelidade. Eu abençoo cada um dos dizimistas, dos ofertantes, em nome de Jesus. Amém. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Deus libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Amém. Então vamos estar agora falando um pouquinho sobre a nossa programação, as nossas programações. Nós já estamos com os nossos cultos presenciais e tem sido maravilhoso. Querido, eu quero realmente desafiar você. Se você já pode estar aqui, se você já pode estar congregando, se não tem nada que te impede, esteja conosco presencialmente. Você vai ser muito mais abençoado. A palavra de Deus diz que Deus, Ele libera da sua bênção e do seu favor quando nós estamos em unidade. E realmente existe uma bênção especial de Deus para as nossas vidas. E eu quero convidar você a estar conosco nos nossos cultos presenciais, que estão em 2 horários, às 9 da manhã e às 17 horas. Você é nosso convidado especial. Amém? Nós também estamos com o nosso Tadel, que é o nosso treinamento de líderes, para toda a nossa vida. Não é só para aqueles que são líderes de célula, mas você, em todos os momentos da sua vida, você vai estar, de alguma forma, exercendo liderança em alguma coisa que você vai fazer. São tantos princípios que já têm abençoado a vida de tantas pessoas. E eu quero convidar você a estar conosco também nesse tempo, recebendo algo super especial da parte de Deus. Nós também, todas as quintas-feiras, às 16h30, nós temos tido um tempo tão especial aqui com as mulheres. Se você está livre nesse horário, se você não trabalha na parte da tarde, você pode estar aqui conosco, Deus tem levantado um exército de mulheres que oram, que clamam a Ele, que intercede pelas famílias, por
pela sua casa, pelos seus filhos. Nós cremos realmente que nós vamos ouvir muitos testemunhos e você está super convidada, mulher, a fazer parte desse tempo conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba agora uma palavra, né, que eu tenho certeza que Deus preparou para você, que venha de encontro ao seu coração, às suas necessidades, e abre realmente o teu coração, porque Deus quer falar com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. É mais uma vez um privilégio para mim estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor, compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu espero que você já esteja aí com seu coração preparado para aquilo que Deus tem para falar conosco nesse culto, nesse momento de palavra. E eu peço que você também aí pegue a sua Bíblia já, seu bloco de anotação, e abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16. Amém? A gente vai ler uma passagem bíblica que não é tão conhecida assim, mas é um episódio bíblico que emana muita sabedoria. E na verdade o nosso tema, o tema da nossa palavra de hoje é princípios para decidir com sabedoria. Amém? Eu creio que nós estamos entrando em um ano em que nós teremos que tomar muitas decisões, assim como nos anos anteriores. Nós saímos de um ano muito difícil, né? Com tribulações, todo mundo aí amando, né? Sair de 2020 e entrar em 2021. Mas eu creio que esse ano nós também precisaremos estar preparados para decidir, tomar decisões com sabedoria. Amém? Então, já com sua Bíblia aberta em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 16, gostaria que você lesse comigo, aí em nome de Jesus. Diz assim: Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou em seus braços. E a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Gostaria que você pulasse agora para o versículo 24. Disse o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Versículo 25 diz: o rei disse: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: meu senhor, dai-lhe o filho, dá a essa mulher o filho vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, que seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para trazer justiça. Amém? Queridos, eu creio que nós estamos, como eu falei, em um ano onde mais do que nunca nós precisaremos tomar decisões com sabedoria. A realidade é que desde pequenos, do momento em que nós nos entendemos por gente, já ouviu essa expressão? Desde o momento que eu me entendo por gente, desde o momento em que você entende que você consegue, você tem poder para decidir coisas, decidir sobre situações, desde esse momento você já sofre, já entende a responsabilidade, vai sofrendo as consequências de tomar boas ou más decisões. Tomar decisões com sabedoria é um princípio que vem de Deus. E é isso que eu quero trabalhar, que eu quero trabalhar com você nesse momento. Amém? A grande realidade é que nesses momentos de decisão,
a gente sente muitas pressões, como eu falei, né? Às vezes a gente sofre com a responsabilidade, qual vai ser a consequência. Eu lembro, por exemplo, de quando eu estava prestes a sair do ensino médio para a faculdade, e eu estava buscando a decisão de qual faculdade eu faria, né? De qual curso eu faria, e não só de qual curso, mas aonde eu faria. Então eu estava nessa dúvida se eu iria para fora estudar, se eu ficaria aqui na cidade para estudar. Então eu estava repleto de dúvidas, e eu lembro que no momento em que eu me direcionei à presença de Deus, eu direcionei a minha decisão com base no plano de Deus para a minha vida, começou as coisas ficarem mais claras. E meu irmão, eu creio que na verdade, diante dessas pressões, né, diante dessas situações decisivas, muitas vezes nós nos sentimos perdidos, né? Eu não sei você, mas eu particularmente me sinto muito incomodado com a sensação de estar perdido. A sensação de estar perdido, de não se encontrar em um lugar. Por exemplo, imagina que você sai de casa para ir a um lugar que você ainda não conhece, e você só tem ali algumas referências, um endereço escrito ali e algumas referências. Hoje em dia você tem localização, tem mapa, tem tudo mais digital, é tudo muito mais fácil. Mas imagina a situação onde você tem que chegar a um certo lugar que você não conhece apenas com algumas informações. Certamente que no momento que você se perde, você fica... é uma sensação muito difícil, né? E eu não sei você, mas eu particularmente, eu começo a me sentir, inclusive, a começar a culpar o próprio endereço, né? A gente começa a dizer assim, poxa, essa pessoa tinha que morar tão longe, essa pessoa tinha que se esconder desse jeito, não podia morar mais perto, um pouco melhor, né? Poxa vida, enfim. E a grande questão é que, por muitas vezes, em situações decisivas, a gente se sente assim. A dúvida, o medo de errar, o medo de não acertar, o medo de não ser preciso na decisão, muitas vezes nos deixa perdidos, nos deixa indecisos, e isso acaba trazendo sofrimentos, isso acaba trazendo um peso maior do que a própria decisão. Então, eu costumo dizer, muitas vezes que, na maioria das vezes, a indecisão ela dói mais do que a decisão errada. Ambas as situações, é claro, dói muito, né? Dói muito você não decidir, você ficar naquela indecisão, dói tanto quanto você decidir errado muitas vezes, né? Há pessoas que dizem, inclusive, que não decidir já é uma decisão, né? Pra você ter uma ideia, existe uma estimativa publicada pelo The Wall Street Journal, que aponta que, em média, uma pessoa ela toma 35 mil decisões por dia. Isso sem contar pessoas que têm cargos de liderança. Por exemplo, um presidente da República, em média, ele toma 70 mil decisões por dia. Um líder de uma grande empresa, pessoas que exercem cargos de liderança, geralmente tomam de 50 a 70 mil decisões por dia. São muitas decisões por dia que nós temos que tomar, desde as mais simples, como, será que eu vou... tem uns que ainda estão nessa dúvida, né? Tem gente que já criou o hábito, mas ainda tem gente que tem dúvida se vai escovar os dentes pela manhã ou não, por exemplo, né? Se vai tomar banho ou não. Isso é uma decisão que você toma durante o seu dia. Apesar de ser cômico e para algumas pessoas já ser um hábito, para outras ainda tem o esforço de decidir. E mesmo em situações em que você já tem o hábito de fazer determinada coisa, aquilo ainda é uma decisão, mesmo sendo no automático. Então, em média, uma pessoa ela toma 35 mil decisões por dia. Imagina, querido, que você, dentro de toda essa situação, mais do que nunca, no mundo tecnológico, globalizado que a gente está vivendo, a facilidade de obter informações diariamente, o conhecimento cada vez mais acessível para a gente. Parece que as coisas, parece que deveria ser mais fácil nós tomarmos decisões. Sim ou não? Com mais informação, parece que deveria ser mais fácil a gente seguir um caminho, tomar uma decisão. Mas pelo contrário, está acontecendo um efeito reverso. Parece que quanto mais informação, mais opção eu tenho para decidir, mais difícil fica a decisão. Mais difícil fica de tomar um rumo, de tomar uma decisão, de tomar uma direção. Eu costumo dizer que o problema, na verdade, não é o volume de decisões que nós tomamos por dia.
mas o quanto de sabedoria nós temos para decidir. A grande questão é que nós vamos tomar decisões todo dia. E mesmo que a gente tomasse 100 mil decisões por dia, todos os dias, queridos, deixa eu te falar uma coisa. O que importa é o quanto de sabedoria, o quanto preparado você está para decidir. E aqui é que eu quero discutir com você, que eu quero trabalhar com você esses princípios. Porque muitas vezes a gente está seguindo caminhos fora dos planos de Deus, porque nós não estamos decidindo com sabedoria. Nós não estamos entendendo e nem discernindo aquilo que Deus tem para fazer em nós. Muitas vezes as pessoas elas caem em dois extremos, né? Em dois extremos. Em um lado da extremidade você tem a ignorância, né? Quando se trata de conhecimento, quando se trata de saber coisas, quando se trata de inteligência e conhecimento, geralmente as pessoas elas vão para dois extremos. O primeiro extremo é o da ignorância. A ignorância, o ignorante, né, é aquele que carece ou rejeita conhecimento. Aquele que carece ou rejeita conhecimento. Muitas vezes tem pessoas que elas não têm entendimento, não têm conhecimento, porque elas simplesmente não buscam, não estudam, não buscam o conhecimento. Ou então elas rejeitam esse conhecimento. Elas sabem que precisam saber sobre aquilo. Elas sabem que precisam, por exemplo, saber sobre administrar o seu tempo, administrar o seu dinheiro. Mas muitas vezes elas não ligam para isso, elas rejeitam. Esse é o ignorante. O ignorante é aquele que carece e que ignora, que simplesmente rejeita o conhecimento. E no outro lado da extremidade nós temos o vaidoso. O vaidoso é aquele que faz do conhecimento o seu próprio Deus. É aquele que, ao contrário do ignorante, ele procura conhecimento para saciar a sua vaidade e para mostrar que sabe o que muitas vezes não vive. O vaidoso é aquele que, eu costumo dizer que o vaidoso, ele sofre de obesidade intelectual. Sabe o que é obesidade intelectual? É aquela pessoa que ela sabe muito, ela lê muito, estuda muito, mas pratica pouco. É aquela pessoa que ela tem muito conhecimento, mas o conhecimento dela não tem vida, não transforma ela. E aqui, querido, é que a gente entende que Deus não quer que nós estejamos na extremidade, nem na extremidade da ignorância, nem na extremidade da vaidade. A própria palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente que se endivida, que está numa situação crítica, que não muda de vida porque falta conhecimento, falta entender os processos. Falta entender o que Deus tem para ele. Tem muita gente que toma um rumo totalmente diferente dos planos de Deus porque não busca entender o que Deus tem para ele. O povo perece por falta de conhecimento. Deus não quer que você nem esteja na extremidade da ignorância, nem na extremidade da vaidade, que é aquele cara que acha que sabe de tudo e muitas vezes estuda, procura conhecimento, busca conhecimento, estuda, alcança conhecimento, mas no final das contas não pratica, não vive aquilo que Deus tem para ele. Amém? O que fazer então? O que nós devemos fazer diante disso? Para nós não cairmos nem na vaidade, nem na ignorância. O caminho é a sabedoria, querido. O ponto de equilíbrio entre essas duas extremidades é a sabedoria. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os seus feitos na balança. Antigamente as balanças, elas funcionavam, o seu sistema mecânico, ele funcionava através de contrapesos. Você tinha um peso de um lado e um peso de outro. Quando aquela balança estava em equilíbrio, era sinal, era como você identificava, na verdade, qual era o peso de ambos os lados, né? Principalmente do lado que você queria identificar o peso. E essa é a questão, querido. Deus quer que as nossas atitudes estejam em equilíbrio, que as nossas atitudes tenham equidade, que tenham justiça. E somente através da sabedoria nós alcançamos. Amém? E para a gente começar a entrar nos princípios da sabedoria que eu quero compartilhar nessa tarde, eu quero começar falando sobre o que não é sabedoria. O que muitas vezes as pessoas acabam confundindo e acabam não entendendo o que é sabedoria, porque elas confundem, elas acabam
confundindo e misturando as coisas. Primeira coisa, sabedoria não é sinônimo de inteligência. Existem muitas pessoas cultas que são tolas. Existe muita gente inteligente, porém, que é imprudente e insensata. Você já conheceu alguém que tecnicamente, por exemplo, em alguma área, tecnicamente a pessoa é extraordinária. Você coloca para ela fazer algo técnico, ou você coloca nas mãos dessa pessoa para fazer algo e ela extraordinariamente faz as coisas de uma forma excelente, extraordinária. Mas, muitas vezes, essa pessoa acaba saindo do controle em outras situações, né? Em uma área ela é um exemplo, mas em outra a pessoa acaba destruindo tudo aquilo que ela construiu aqui. Quantas vezes a gente não conhece pessoas que elas são aparentemente inteligentes, e são muitas vezes inteligentes, mas que aparentam e que na verdade, no fundo, são imprudentes, tomam decisões erradas, né? Já viu aquela situação em que a gente olha para a pessoa, a gente vê uma pessoa, né? E alguém diz assim, puxa, olha que futuro lindo essa pessoa tinha, mas acabou decidindo errado. Por quê? Porque faltou sabedoria. Segundo, sabedoria não é o sinônimo de experiência ou velhice, né? Muitas vezes a gente acha que porque uma pessoa tem experiência de vida, tem vivência de vida, ela é uma pessoa sábia. E na verdade não é. Quantas pessoas nós não conhecemos que têm anos de vivência, está prestes a ir para o céu já, mas a pessoa tomou tantas decisões erradas. Querido, eu não estou dizendo que tomar decisões erradas não traz aprendizado. Pelo contrário, eu creio que nas decisões erradas, né, nas dificuldades, muitas vezes, nas decisões erradas que nós tomamos, Deus pode extrair o aprendizado, Deus pode nos trazer aprendizado. As consequências, muitas vezes, nos ensinam a tomar o rumo certo, a nos aprumar, a tomar o rumo certo, a entrar novamente no plano de Deus. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que, na verdade, por muitas vezes nós achamos que por uma pessoa ter muita vivência, ter muita experiência, né? Já ser avançada na sua idade, ela é uma pessoa sábia. E na verdade não. Muitas vezes a gente vê pessoas novas, né, que já têm um nível de amadurecimento, de sabedoria, além inclusive da sua idade. Então sabedoria não está diretamente ligado à idade. Amém? Inclusive, olha só o que diz em Jó capítulo 12, versículo 12, diz: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então aqui a gente já percebe alguns princípios. A gente vai trabalhar isso mais na frente, amém? Terceiro, a sabedoria não é o que recebemos na mente, mas o que recebemos primeiramente no nosso espírito. Em Êxodo capítulo 28, versículo 3 diz: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. Nessa passagem fala dos sacerdotes, né? Deus enchendo os sacerdotes de sabedoria para que eles construíssem o tabernáculo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: sabedoria não é algo intelectual, é algo espiritual. É por isso que a sabedoria só pode vir de Deus. Sabedoria não tem outra fonte senão Deus. Por quê? Porque ela é espiritual, querido. A sabedoria vem do coração de Deus. Você pode ler milhões de livros, você pode fazer milhares de cursos, assistir vários vídeos, ser a pessoa mais dedicada e estudiosa do planeta. Mas se você não entender que a sabedoria vem do coração de Deus, você não vai se tornar uma pessoa sábia, porque Ele é a única fonte. Amém? O espírito de sabedoria é o próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é poderoso, meu irmão. E eu quero, já que nós falamos o que não é sabedoria, eu quero falar agora sobre o que é sabedoria. Amém? Na verdade, eu quero falar aqui sobre os próprios princípios de sabedoria. Como que nós podemos decidir com sabedoria? Como que nós podemos usufruir da sabedoria que vem de Deus para que nós tomemos boas decisões, para que a gente tome boas decisões? Há um conceito, um dos conceitos no original, no original grego de sabedoria, é que sabedoria é a arte de tomar boas decisões.
quanto mais eu entendo, quanto mais eu usufruo do meu relacionamento com Deus, quanto mais eu entendo que Deus é a única fonte de sabedoria, mais eu tomo boas decisões na minha vida. Então o primeiro princípio é: Deus é a única fonte. Em Tiago capítulo 1, no versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Esse ano nós temos o tema aqui, o nosso tema do ano é: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. E querido, uma das coisas que eu creio que mais nós vamos ouvir esse ano é sobre fé, é sobre essa capacidade de nós gerarmos fé em nosso coração, amém? A grande questão é que a fé e a sabedoria, elas estão diretamente ligadas. A nossa liderança tem nos ensinado com a sua própria vida sobre fé, sobre uma vida de fé. E a sabedoria é uma das evidências de uma vida de fé. Se a gente for olhar aqui para o versículo, para a segunda parte do versículo 5, na verdade eu acho que é o versículo 6, que diz assim: peça porém com fé. Se você necessita de sabedoria, de quem que você tem que pedir? De Deus, Ele é a única fonte. Porém, algumas pessoas não conseguem alcançar a sabedoria porque não pedem com fé. Eu preciso crer que Deus é a única fonte, que não há outra fonte de sabedoria, não há homem que possa me ensinar sabedoria, não há livros, não há vídeos, não há cursos, não há nada que eu possa fazer para que eu me torne sábio. A única coisa que eu posso fazer é, na verdade, me achegar a Deus, é ter relacionamento com Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais perto da fonte de sabedoria eu vou estar. Esse é o segredo, esse é o primeiro passo. E o segredo é você pedir com fé. Isso, na verdade, quer dizer que quando eu peço com fé, eu não duvido se Deus realmente vai me dar sabedoria ou não. Eu já creio, eu já tomo posse disso. Amém? Para você ter uma ideia um pouco melhor disso, no episódio da mulher samaritana, quando ela conhece Jesus e toda aquela situação, a palavra de Deus diz que ela sai para pregar na cidade. Eles estão numa vila, e logo que ela conhece Jesus, e tem todo aquele episódio em João capítulo 4, ela sai para a cidade para pregar para o povo, e ela diz: venham conhecer o Messias, venham conhecer o Salvador. E em João capítulo 4, versículo 41 diz: muitos outros creram em Jesus por causa da sua palavra. Isso é poderoso. A palavra de Jesus, o que sai da boca de Jesus é a própria sabedoria. A fé e a sabedoria, elas estão diretamente ligadas. Nós temos a tendência muitas vezes de, na verdade, separar os atributos de Deus, né? Às vezes até com a intenção de ser didáticos, de explicar para as pessoas que ainda não entendem, a gente tenta separar os atributos de Deus. Porque Deus é amor, porque Deus é justiça. Querido, não é porque Deus é amor que Deus não é justiça. Não é porque não é porque Deus nos entrega fé que nós também temos que viver uma vida sem conhecimento nenhum, sem dedicar, estudar, obter conhecimento. A fé não é contra a sabedoria. Pelo contrário, você só obtém sabedoria se você crê que Deus pode te dar. Amém? A fé não degladia com a sabedoria. Pelo contrário, a sabedoria, ela é uma consequência de você crer que Deus te deu isso, que te deu um espírito de sabedoria. É você crer isso com o seu coração. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, e por isso que é impossível que sem sabedoria as decisões estejam de acordo com a sua vontade. Querido, se sem fé eu não alcanço sabedoria, é claro que sem fé e sem sabedoria eu também vou tomar decisões ruins. Se a sabedoria é uma consequência da fé, então minhas decisões serão sábias quando eu não duvidar de Deus. Eu vou repetir isso porque isso é poderoso. Se a sabedoria é uma consequência da fé, então minhas decisões serão sábias
quando eu não duvidar de Deus, no momento em que eu não duvidar que Deus já me entregou sabedoria através do seu Espírito Santo, de que no Espírito Santo eu obtenho toda a sabedoria, de que nesse relacionamento eu tenho sabedoria para tomar boas decisões, no momento em que eu creio nisso com todo o meu coração, e como diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, sem duvidar, sem uma ação dúbia, sem uma ação duvidosa, se eu creio isso com todo o meu coração, meu irmão, então você vai tomar somente decisões sábias na sua vida. E mesmo que você tome decisões erradas, Deus vai te direcionar, Deus vai te dar capacidade para reverter a situação. É só você buscar nele. Sabe, eu quero que isso fique bem claro, esse primeiro princípio fique bem claro, que na verdade nós não conseguimos alcançar sabedoria sem um relacionamento com Deus. Amém? O segundo princípio, se nós formos, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta aqui antes de nós passarmos para o segundo princípio, que é o seguinte: você consegue honrar em quem você não acredita? Em quem você não enxerga dignidade e credibilidade, você consegue honrar? Vou simplificar minha pergunta. Você emprestaria dinheiro para quem você sabe que tem o nome sujo? Você emprestaria dinheiro para quem você não conhece? Imagina que você está andando na rua, lá no centro da cidade, de repente chega uma pessoa e diz assim: me empresta aí 10 mil reais. Você emprestaria? Sem conhecer essa pessoa? Sem ter confiança, nenhum mínimo de credibilidade nessa pessoa? É claro que não. Você jamais faria isso. Principalmente se você, for minimamente prudente. Você não vai fazer isso. Amém? Querido, é a mesma coisa em relação ao Senhor. Como é que eu posso honrar? Como é que eu posso ter sabedoria? Como é que eu posso honrar e temer ao Senhor? Isso está lá, olha só, em Provérbios capítulo 1, você vai já entender onde a gente quer chegar. O segundo princípio é, antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: este comportamento ou situação honrará o Senhor? Por quê? Por que essa pergunta? Olha lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Querido, você não teme, e a palavra temor aqui significa honra, significa reverência. É por isso que eu fiz essa pergunta antes aqui: você consegue respeitar e honrar alguém que você não conhece? Não. É a mesma coisa em relação ao Senhor. Se o princípio da sabedoria é o temor, e o temor é honrar ao Senhor com a minha vida, eu respeitar e honrar o Senhor com a minha vida, eu temer ao Senhor só é possível se eu crer nele. Entenda isso. Só é possível eu honrar ao Senhor, só é possível eu temer ao Senhor se eu crer que Ele é a única fonte de sabedoria. Amém? É por isso que esse primeiro princípio está totalmente ligado ao segundo. Que antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos nos perguntar: este comportamento ou situação honrará ao Senhor? Essa decisão honrará ao Senhor? Essa é uma pergunta primordial. Por quê? Porque temor ao Senhor, temer ao Senhor é a própria sabedoria. Quando eu me importo em honrar ao Senhor, e querido, o que é temor? É importante te falar disso. Temor é honrar a Deus com seu comportamento, tendo a consciência clara de que Ele está presente, de que Ele está presente lá no banheiro, de que Ele está presente lá quando você está no quarto, de quando você está jogando bola, de quando você está no seu trabalho, de quando você está em qualquer lugar. É essa consciência de que Deus está presente. E se você crê que Deus está presente, então automaticamente você vai tomar a atitude que vai honrar a Ele. Essa é a grande questão, querido. Quando eu temo a Deus, minha glória estará em honrá-lo e em obedecê-lo. Na teoria até parece fácil, mas cuidado. Lembra dos extremos do conhecimento? Um é a ignorância e o outro é a vaidade. Cuidado, porque muitas vezes a gente acaba caindo nesses dois extremos, porque nós não entendemos que, na verdade, a nossa atitude de honrar ao Senhor, ela tem um propósito, amém? E ela deve ser feita de um jeito certo, no tempo certo. O terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você está lá em Eclesiastes capítulo 8, no versículo 5, que diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal,
E o coração do sábio conhece o tempo e o modo de Deus. O terceiro princípio é como e quando você decide é tão importante quanto o que você decide. Entenda isso. Como e quando você decide é tão importante quanto o que você decide. A palavra de Deus diz que o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo de Deus. Em momentos decisivos, tendemos a concentrar nossas energias no que estamos fazendo, podendo estar negociando como e o tempo que Deus nos deu. Isso fica, na verdade, muito claro na história de Abraão. Deus olha para Abraão e faz uma promessa: você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de multidões. Através de você, eu criarei uma nação. Eu gerarei uma nação. Deus entrega essa promessa para Abraão. Mas a impaciência, ele sendo influenciado pela impaciência de Sara, e provavelmente a falta de fé de Sara, né? O que ele faz? Ele tenta resolver as coisas do jeito dele e no tempo dele. E quem que ele gera? Ismael. Ismael, querido, é a representação daquilo que nós geramos na força do nosso braço. Quando eu ajo com a intenção certa até com a intenção certa, quando eu ajo com a intenção certa, mas sem o jeito e o tempo de Deus, fora do modo e do tempo de Deus, eu acabo gerando coisas na força do meu braço, e não na força do poder e da sabedoria de Deus. Entenda isso. Fazer o que é certo, na hora errada e do jeito errado, tem consequências tão ruins quanto fazer o que é errado. O nascimento de Ismael é a maior prova dessa realidade. A gente precisa lembrar disso. Que todas as vezes que nós formos decidir, nós temos que lembrar: será que isso está, mesmo que essa atitude, mesmo que essa decisão seja correta, esteja de acordo com o plano de Deus, mas será que está também no tempo? Está sendo decidido na forma como deve ser decidido? É importante a gente gerar isso no nosso coração. Amém? E por último, o último princípio que eu quero abordar aqui, o último princípio de sabedoria, está lá no primeiro episódio que nós lemos aqui, no nosso versículo base, que está lá em 1 Reis, capítulo 3. Gostaria que você se concentrasse no versículo 28. Amém? Que diz assim: Então respondeu, deixa eu ver aqui, achei, versículo 28, 1 Reis capítulo 3, versículo 28, diz: Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Meu irmão, a gente precisa entender, e esse aqui é o quarto princípio, é que a sabedoria tem um propósito sempre de alcançar a justiça. Deus não vai entregar conhecimento para o homem, sem entregar segredos e conhecimento para o homem que está no coração dele, sem que isso tenha um propósito bem definido. A sabedoria sem um propósito de justiça é apenas conhecimento. Lembra dos dois extremos? Se eu busco conhecimento para mim, se eu busco conhecimento apenas para mim, sem um propósito definido, se eu busco conhecimento, se eu faço com que o conhecimento seja um Deus para mim mesmo, isso é idolatria, e além de idolatria é também vaidade. Lembra do extremo de vaidade que a gente falou aqui? A sabedoria sem um propósito de justiça, ela é vaidade, querido. Ela é conhecimento, ela é idolatria do conhecimento. O propósito de justiça é o que difere o inteligente do sábio. O inteligente é muitas vezes aquela pessoa dedicada, que estuda, que procura conhecimento. Mas a grande realidade é que somente o sábio entende que aquilo que vem do coração de Deus, aquilo que ele conhece, aquilo que ele recebe de Deus, é na verdade para gerar justiça, gerar equidade, gerar justiça social. Eu creio que Deus nos colocará em situações e posições, queridos, em que nossas decisões glorificarão a Ele. Que cada vez mais a igreja se torne protagonista.
que a gente assuma a responsabilidade de trazer justiça em todas as esferas, através de decisões de sabedoria, através de decisões sábias, firmadas no coração de Deus. Amém? Eu gostaria de terminar com isso aqui, que você entendesse que na verdade Deus chamou a igreja, como eu já venho falando aqui em algumas ministrações, que Deus chamou a igreja para se tornar protagonista, no mundo, para não se tornar vítima do mundo, mas protagonista, levando a mensagem do evangelho, levando a mensagem e a sabedoria do evangelho a todas as esferas da sociedade. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a igreja reconhecer que Deus é essa única fonte de sabedoria. Amém? Que nós possamos cada vez mais durante esse ano tomar boas decisões, tomar decisões sábias, decisões que vêm do coração de Deus. E eu espero que esses princípios entrem no seu coração como uma verdade. Amém? Quero te chamar para orar nesse momento, para que nós realmente venhamos pedir para o Senhor, para que essas verdades permaneçam em nosso coração. E eu quero orar por você nesse momento, para que Deus te dê cada vez mais sabedoria. Lembre-se, peça a Deus, Ele dá generosamente. Amém? Amém, oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te agradeço porque essas verdades entrarão em nosso coração e trarão transformação. Eu oro por cada casa, por cada lar, Senhor, por cada líder, por cada pai de família. Eu oro por cada um que está debaixo da minha voz, que essas pessoas sejam tomadas pelo Espírito de sabedoria, que cada um que pedir ao Senhor com fé, sem duvidar, que seja tomado pelo Espírito de sabedoria, e que isso glorifique ao Senhor, que cada decisão que nós tomemos durante o nosso ano seja para glorificar o Teu nome, Jesus, para glorificar o Teu reino, o Teu nome, em nome de Jesus. Nós oramos por isso. Eu creio que essas verdades serão praticadas, serão vivenciadas por nós. Dia após dia nós tomemos decisões baseadas na sabedoria que vem do Senhor. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos a nossa vida para Jesus? É verdade! Vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo! Oi, gente! Falem comigo, eu faço parte da família de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo! Eu sou amado por Deus! Oi, galerinha! Diga comigo! Eu sou favorecido de Deus! Oi, Titi! E diga agora bem forte! Eu sou herdeiro de Deus! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais! Que legal, não é verdade? Vocês estão prontos para estudarmos algo incrível hoje? Sim? Então vamos lá! Vamos falar nossa frase de hoje. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Mais uma vez. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Uhul! A gente aprende muito na Bíblia sobre louvar e adorar a Deus. Vamos ver como as pessoas adoraram a Jesus quando Ele entrou em Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém, ele pediu a 2 discípulos que encontrassem um jumento. Eles encontraram e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia que diz: Jerusalém, aqui vem o seu rei montado no jumento. Jesus entrou em Jerusalém montado nele. As pessoas lembravam de seus milagres e foram vê-lo. Colocavam seus mantos e ramos de palmeiras no caminho para honrá-lo. Tinham esperança que Jesus fosse o Salvador prometido. Então gritaram: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Bendito seja o Rei de Israel! O mundo todo está seguindo ele! Murmuraram os fariseus. Diga que se calem, Jesus! Mesmo que todos parassem de gritar,
respondeu Jesus, as pedras ainda me louvariam. Que lindo como as pessoas louvavam a Jesus. Eu achei legal como elas colocavam as suas roupas no chão para o jumentinho passar. Isso, e eles levantaram as suas mãos e balançaram os galhos das palmeiras. E eles gritavam, Hosana ao filho de Davi, e bendito que vem em nome do Senhor. Essas proclamações eram feitas para os reis. Como Jesus é o nosso Rei dos Reis, então nós também podemos louvar a Ele. Podemos levantar as nossas mãos e declarar o nosso amor por Ele. Sim, e também podemos aplaudir e cantar lá, lá, lá. Isso, Jesus é digno do nosso louvor, porque Ele morreu por nós e nos deu salvação. E quando adoramos a Deus, expressamos o nosso amor por Ele. E sabe, Deus nos ama mais do que podemos imaginar. E Ele ama nos ouvir cantando e declarando o quanto que Ele é importante e especial para nós. Isso me lembra do nosso versículo. É uma oração que o apóstolo Paulo orou pelos cristãos que viviam na cidade de Éfeso. Repitam comigo, Efésios 3, 18 e 19. Eu oro que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos cantar esse versículo com Joaquim e a turma dele. Uau! Esse versículo fala que vivemos na plenitude de Deus, na medida que vamos entendendo o quanto que Ele nos ama. Que demais! E é o Espírito Santo que nos revela esse amor infinito de Deus. A Bíblia fala que ainda quando éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós. Imagina levar a culpa de morte pelos erros do seu inimigo. É o que Jesus fez por nós. Uau, que amor! Então é por isso que o adoramos. Sim, é em gratidão por Ele ter morrido em nosso lugar. Ele deu tudo o que tinha. Então agora nós podemos dar tudo o que nós temos em agradecimento a Ele.
Vamos falar a nossa frase de novo? Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Uhul! Mas e quando não dá vontade de louvar a Deus? Tipo, talvez eu esteja cansada ou com preguiça. Boa pergunta. Vamos ver o que o Lumi faz quando ele não sente vontade de adorar a Deus. Lá, 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 lá. Ui. Oh, não. Oh, não. Ei, Lumi, o que houve? Olá, Cinti. Lumi está tendo um péssimo dia. Eu estava brincando com meu catavento. Ele quebrou e agora só sobrou esta vara. Sinto muito, Lumi. Nada é divertido quando se quebra. Hoje é um péssimo dia e não há nada que eu possa fazer. Bem, que tal você adorar? Adorar a Deus por quê? Só adora a Deus quem tá feliz. Além disso, não estamos numa igreja. Amigos, precisamos estar na igreja para adorar a Deus? Estão certos, não precisamos estar na igreja. Podemos adorar a Deus sempre, em qualquer lugar. E Jesus disse, se você não adorar, as rochas adorarão, como eu. Então, Lumi, o que acha? Podemos adorar em qualquer lugar? Olha só, é melhor eu aquecer minha voz. Pode até ficar um pouco grave. Lá. É isso aí. Quando adoramos, pensamos como Deus é bom. E isso fará com que nosso dia fique melhor. Está certa, Cinti. Deus é bom. Não vou deixar um catavento quebrado me impedir de adorá-lo. Querido Deus, quero sempre te adorar. Não importa o que sinta, porque sei que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Ok, Cinti, não usarei mais minha voz para reclamar. Eu vou somente adorar Deus com ela. Isso é ótimo. Vamos todos adorar. Estou dentro. Amigos, vamos cantar. Tu és incomparável, eu te louvarei. Cinti, você é um grande catavento e uma amiga super top também. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Que bom que o Lumi não deixou um catavento quebrado impedido de louvar a Deus. Sim, são nesses momentos que a gente se posiciona e louva a Deus, mesmo com o coraçãozinho doendo. Tipo assim, eu vou louvar a Deus e pronto. Isso realmente honra a Deus, né? Demais! Quando a gente louva a Deus, mesmo sentindo tristeza, ou cansaço, ou preguiça, a gente está vivendo pela fé e não pelas emoções. Tem um versículo que fala: o justo viverá pela fé. É como Deus quer que vivamos, não é mesmo? Isso mesmo! O inimigo quer nos desanimar e quer que a gente use a nossa boca para falar coisas ruins. Mas nós recusamos de usar a nossa boca para murmurar. Nós vamos só louvar a Deus! Uhul! Você já notou que as músicas que cantamos declaram quem Deus é e o que Ele prometeu fazer por nós? Exatamente! O que nós estamos cantando são verdades que vêm da Bíblia e são poderosas para derrotar qualquer mentira que o inimigo quer que a gente fale e acredite. E quando eu decido e começo a adorar, sem eu perceber, a preguiça e a tristeza desaparecem. O Espírito Santo me enche de alegria, gratidão,
fé, amor e tudo que Ele tem para mim. E isso é viver de verdade, sempre com a alegria de Deus, a fé de Deus e o maior de todos, o amor de Deus. Uau! Mas muita gente por aí fala muitas coisas ruins e podem me criticar se eu louvar a Deus. Sim, os meus colegas da escola podem achar que eu pirei. Ah, vocês lembram daquela mulher? Aquela que antes era muito pecadora, que ungiu os pés de Jesus. Ela estava tão grata. Será que ela se importava de ser criticada por Judas? Nem um pouco. Ela chorava e enxugava os pés de Jesus com o cabelo dela. Que amor extravagante! Ela estava muito grata a Jesus porque Ele a libertou de 7 demônios e ela sentiu paz, como ela nunca tinha sentido antes. Uau! E aí vemos como Jesus imediatamente silenciou Judas por criticar ela. Sabe o que Jesus falou? Ele disse que em todo lugar que o evangelho fosse pregado, o que ela fez também seria ensinado. Que legado que ela deixou! É que Jesus quer que a gente entenda que o sorriso, a aprovação de Deus agora está sobre nós. Nunca mais temos que sentir culpa ou vergonha, porque Ele já nos perdoou de todo o pecado. Agora livre sou, o teu sorriso está sobre mim. Eu te adoro, porque me perdoaste, me lavaste. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos libertou de todo o mal e nos encheu de paz e de alegria e amor. Então vamos ser extravagantes no nosso amor por Ele. Vamos ficar em pé agora mesmo e demonstrar o nosso amor por Jesus. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para ti. Tu és tão grande, tu és tão forte, eu te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amado, eu te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei.
agora vamos falar a nossa confissão de fé juntos. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Mais uma vez. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Uhul! Vamos orar agora e agradecer a Deus, porque Ele nos amou primeiro e deu tudo o que Ele tinha por nós. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo seu grande amor por nós. Obrigado que o Senhor deu tudo o que tinha. E agora nós também queremos dar tudo o que somos para o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém! Que maravilhoso! Agora a Gizinha vai falar as 4 verdades mais importantes. Amigos, como vocês estão? Vou falar agora das 4 verdades mais importantes. Quem lembra a primeira verdade? Isso! A primeira verdade é Deus me ama. Ok, vamos para a segunda verdade mais importante. Eu sou pecadora ou pecador. Isso nos leva à terceira verdade. Jesus morreu por mim. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para levar e perdoar todos os meus pecados. Como posso ser perdoado? Essa pergunta me leva à quarta verdade. Eu o recebo e decido viver somente para Jesus. Repitam comigo. Querido Jesus, me perdoe de todos os meus pecados. Eu te recebo, Senhor Jesus. Amém! Quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus. Uhul! Sabe, eu tinha 5 anos quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E até hoje o Espírito Santo me enche de alegria, de amor, de paz, enfim, a plenitude de Deus. E você agora também tem esse grande tesouro que é o Espírito Santo vivendo em você. Parabéns! É importante você também falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você, tá bom? Eles vão te ajudar a crescer no Senhor. Agora levante suas mãos e receba essa oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Uhul! Ah, que peninha! Já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder todas as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês! Tchauzinho!